pessoal, bom dia para todos, bom dia para todas. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, gente? A nossa formação hoje vai ser feita aqui pelo YouTube. Vão dando bom dia para mim aqui nos comentários, para ver se está dando tudo certo, se está todo mundo conseguindo ouvir, se o áudio está bom. Vão deixando aqui o bom dia de vocês, colocando o nome para eu saber quem está aí, quem não está. Vamos lá, hein? Hoje é animação, primeira formação do ano. Nunca usei esse aplicativo, primeira vez, então está sendo uma aprendizagem para todo mundo. Então vamos deixando aí o nome de vocês certinho, a escola, para a gente poder começar. Vamos lá, hein? Deixa o nome. Andréia, minha querida, já está aí já. Andréia, bom dia. Tudo bem, Andréia? Olha que eu brinquei, né, Andréia? Andréia, a gente está sempre junto. É currículo, é atividade, é avaliação, né, Andréia? Andréia é parceira. Tudo bem com vocês? A Andréia já está aí. Vamos lá, né, gente? Olha que chique. Hoje a formação de inglês está sendo por uma live, tá? Tá ficando chique o negócio aqui pra gente, hein? Ponte 1. Andréia, o áudio tá saindo belezinha? Tá dando para ver? Não tá travando? Célio, bom dia. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo à formação. O áudio tá tranquilo para vocês, né, gente? Tá saindo, não tá travando nada, né? A imagem eu acho que tá bacana também. Sejam bem-vindos à formação. Muito feliz em tê-los aqui, em tê-los esse ano novamente juntos, né? A equipe de inglês. Vamos lá, então, já se acomodando, já pegando a água. Perfeito. Andréia, muito obrigado. Então, se o áudio está saindo bacana, se a Andréia falou que está saindo, está saindo. Elaine, bom dia, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda à formação. Primeira formação de 2021, né, gente? Estamos fazendo ela hoje aqui online, né, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, para a alegria de todos, né, formação online hoje, via YouTube. Qual que é a proposta, né, gente, que eu havia comentado com vocês e até com a secretaria? Qual a proposta da gente fazer essa formação pelo YouTube também, né? Uma das propostas, dos objetivos dela é que ela fica gravada, né? Eu consigo usar essa formação depois, subir lá no canal da EPP. Então, a gente tem aí um material de formação disponível para vocês poderem voltar, poderem assistir, a hora que vocês quiserem, a hora que sentirem aquela necessidade de dar aquela reciclagem, né, nesses materiais, a reciclagem nas informações, no bate-papo que a gente vai fazer aqui. Então, é sempre bom ter uma carta na manga. Tranquilo? Sejam bem-vindos. Eu vou dar mais um minutinho para a gente começar de fato, tá? A nossa formação de hoje, meus queridos, ela vai ser... Nós vamos conversar um pouquinho sobre os objetivos de aprendizagem, né? Proposições profícuas acerca do planejamento de aulas. Então, como todos os anos, né? A gente começa sempre a nossa formação refletindo sobre algumas estratégias, né, de planejamento de aula, sobre algumas peculiaridades da prática do professor de inglês, algumas peculiaridades do nosso planejamento de aula, né? Do nosso dia a dia ali, enquanto professores, enquanto professoras da língua inglesa. Então, é sempre bom a gente recapitular, fazer esse apanhado de tudo que a gente já sabe, ressignificar algumas partes, para a gente estar sempre se desenvolvendo, né? Tem um professor meu que ele não gosta muito da palavra aprimoramento, ele gosta da palavra desenvolvimento. Então, a gente vai, né, nesse desenvolvimento, estudando, enfim, a gente vai melhorando enquanto professores. Tem mais uma galerinha chegando. Raquel, bom dia, minha querida. Elizabeth, querida, bom dia. Sejam todos bem-vindos à formação de língua inglesa, né? A primeira formação desse ano, 2021. Acabei de comentar, queridos, com os colegas que já estavam aqui, estamos fazendo essa formação via YouTube, pela possibilidade de gravá-la, né? Nós vamos gravar essa formação, ela vai ficar disponível depois no canal da EPP. Caso vocês queiram depois retomar e participar, né, dessa forma mais assíncrona, também será possível. Conto com a participação de vocês ao longo do que eu planejei, tá? A nossa participação vai ser aqui pelos comentários, então
à vontade para querer fazer algum comentário, para querer se expor, trazer alguma sugestão, trazer alguma crítica, trazer alguma problemática. A formação é para isso, ela vai enriquecer à medida que vocês também forem participando, né? Para a gente sair daqui diferente da maneira como nós entramos. Tranquilo? Então, nós vamos começar, então, ao final da formação, eu vou trazer para vocês a lista de presença, vou trazer para vocês o forma de avaliação, tudo no finalzinho dela, tá? A intenção é que ela termine por volta das 11h30, que é 1h30 de formação. Perfeito? Querido, se começar a travar o áudio alguma coisa, sinalize para mim aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, então, para a gente começar falando, né, um pouquinho sobre os objetivos de aprendizagem, essas proposições, né, que são profícuas acerca do planejamento docente. Primeiramente, nós vamos conversar um pouquinho sobre a agenda do dia. O que nós vamos fazer hoje? Primeira parte, a introdução, né? O que nós vamos comentar nessa introdução? Trago para vocês os objetivos da nossa proposta, aquilo que eu imagino que vai ser importante na prática de vocês esse ano, então vou trazer alguns objetivos, tá? Nós vamos comentar um pouquinho sobre a fundamentação teórica, né? Qual que é o respaldo teórico, metodológico dessa formação, né? Qual que é o respaldo teórico metodológico que eu trago por trás desses objetivos de aprendizagem, dentro dessas proposições profícuas, né? Em que eu me fundamento para trazer isso para vocês. Então, nós vamos ver também essa questão da fundamentação teórica e vamos comentar também sobre o fechamento do encontro, né? Nós vamos refletir acerca de alguns pressupostos norteadores, né? Acerca do ensino do nosso idioma, né? O ensino da língua inglesa, ao longo do que nós discutimos na proposta. Tranquilo? Ela está uma formação um pouquinho mais enxuta por conta do tempo, mas tentei construí-la com a maior qualidade possível. Tranquilo? Então, essa é a nossa agenda. Lembrando para vocês que a intenção é que nós terminemos às 11h30. Então, quais são os objetivos da nossa sessão formativa, né? O que a gente espera hoje atingir? Quais são os pontos? Primeiro dele, nós vamos compreender, né? Eu vou apresentar para vocês, para que nós possamos compreender algumas das características e possibilidades pedagógicas para o currículo de 2021. Para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o vídeo que eu encaminhei essa semana, vocês viram que a gente trabalhou bastante com a palavrinha possibilidades, né? Então, o currículo de 2021, né, o ajuste que nós fizemos, ele permite com que essas possibilidades sejam desenvolvidas junto com os alunos em sala de aula. Então, nós vamos compreender um pouquinho essas mudanças e as possibilidades que ele traz. Vamos refletir um pouquinho sobre as articulações, né, entre planejamento e prática docente, e a praxis docente, né? Então, quais são essas articulações entre o meu planejamento e a prática docente? Como que eu consigo fazer com que o meu planejamento vire de fato uma prática em sala de aula, né? Como juntar, né? Que são muitas vezes coisas muito dissonantes, né? Às vezes eu planejo uma coisa e na sala acontece outra totalmente diferente. Então, como conciliar esse planejamento à prática? E nós vamos refletir um pouquinho sobre as potencialidades, né? Dos objetivos de aprendizagem no planejamento de aula. Então, esses objetivos de aprendizagem, como que eles podem nos auxiliar enquanto professores a propor aulas, a propor contextos pedagógicos nos quais os nossos alunos possam se desenvolver, possam ampliar o seu repertório linguístico, ampliar o seu repertório cultural por meio da língua inglesa, tá? Então, são esses os nossos objetivos. Para tanto, eu pensei em um acolhimento para vocês. Eu pensei em várias formas. Pensei em um vídeo ou algo do tipo, uma foto, que vocês sabem que eu gosto muito de foto. Entretanto, o nosso acolhimento que eu pensei para hoje é uma leitura de um poema, tá, gente? Então, a leitura desse poema, na verdade, o título dele é Good Timber. Se nós estivéssemos presencial, pediria para alguém fazer a leitura. Olha que professor chato, né? Pediria para alguém fazer a leitura até para a gente praticar a nossa pronúncia. Como hoje a proposta está sendo feita em outra plataforma, vou fazer a leitura com vocês e daí a gente pode conversar um pouquinho aí, até nos próprios comentários, vocês podem trazer alguma contribuição, algo que esse poema evocou em vocês. Para quem não sabe, gente, timber significa madeira. Está muito ligado à questão de madeira, à questão de árvores, tá? O autor desse poema, ele é o Douglas Mallock. Então, nós vamos fazer a leitura. Olha só, acompanha aí. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain,
and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to make his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber does not grow with easy. The stronger wind, the stronger trees, the further skies, the greater length, the more the storm, the more the strength. But sun and cold, by sun and cold, by rain and snow, in trees and men good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Eu achei esse poema extremamente lindo, extremamente forte, porque ele trata, né, gente, de resiliência. Não sei se vocês conseguem definir esse poema em outras palavras. Quando eu fiz a leitura dele, eu lembrei em resiliência. Então, eu lembrei em 2020, né, no ano que se passou, quanto nós aprendemos, né, o quanto nós enfrentamos desafios e o quanto nós continuamos naquela resiliência pedagógica, né, buscando novas estratégias, buscando novos horizontes para trabalhar com os nossos alunos. Então, quando eu fiz a leitura desse poema, eu lembrei de resiliência. Alguém traz alguma outra palavra, gente? Alguém traz alguma outra proposta para esse poema? Vocês percebem que o autor, né, o Douglas Malloch, ele faz um contraste, né, entre o crescimento das árvores, entre o próprio crescimento de uma própria floresta com o desempenho do ser humano, né, ao longo da vida. Quando eu fiz a pesquisa sobre o Douglas Malloch, ele foi um autor, né, ele nasceu ali no final do século XIX, quase no início do século XX. Ele foi um munícipe de Michigan. Ele trabalhou muito com madeireira, ele trabalhou muito com uma realidade díspare, né, com uma realidade com muitas diferenças sociais, enfim, realidades que nós vemos hoje no nosso contexto até os dias presentes, né? Nós vemos essas diferenças sociais. Então, ele traz essa questão da resiliência, né? Ele traz essa questão que, embora nós passemos por dificuldades, embora nós passemos por momentos na nossa vida de obstáculos, a resiliência faz com que nós consigamos vencê-los, com que nós consigamos transcender esses obstáculos a fim de nos desenvolvermos, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, enfim, que nós consigamos nos desenvolver. Tranquilo? Alguém traz, queridos, alguma palavrinha para esse poema? Se trouxerem, pode colocar nos comentários, tá? Lembra que eu falei para vocês que hoje a nossa formação, ela precisa de muita participação de vocês. Então, vão participando, vão deixando os comentários de vocês aí. Tranquilo? Seguindo, então, no nosso Douglas Malloch, nós temos o seguinte, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do organizador curricular. Tá? O que mudou acerca desse organizador curricular, o que nós temos de diferente no organizador curricular, aquilo que nós precisamos, na verdade, né, aquilo que nós precisamos compreender mesmo para a nossa prática de aula, para o nosso dia a dia na escola, ser de fato produtivo pedagogicamente, né? Para não ficar aquele dia a dia no qual o aluno vai para a escola e não consegue construir significados acerca da língua inglesa, né? Com que ele vai, aquela língua inglesa que nós apresentamos em sala de aula, ela não faz muito sentido para ele, ela não traz ali muito significado. E a Elaine falou que ficou baixo. Vou falar um pouquinho mais alto, Elaine. Se continuar baixo ainda, vocês trazem para mim, tá bom? Tentar falar um pouquinho mais perto aqui da câmera para ver se melhora, tá? Então, meus queridos, o que mudou acerca do nosso organizador curricular? Né? O que está de diferente nesse organizador curricular? E tem uma galerinha que está falando que ficou muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho para ver se melhora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque se melhorar...
E aí, pessoal, melhorou agora? Dá uma olhadinha aí para ver se com o foninho melhorou. Dá um help aí nos comentários. Acabei de colocar o fone. Sim? Tá dando eco ainda? Mas tá melhor, gente, ou não? E agora, melhorou o foninho de vocês? Melhorou? Felipe colocou que sim. Então, perfeito. Então, eu vou fazer com vocês pelo fone de ouvido, tá? Porque daí ele tem o microfone aqui, daí a gente vai ouvindo. Caso ele não fique legal, queridos, me dá uma sinalização aí, tá? Pelos comentários que a gente vai seguindo. Vocês estão vendo, né, gente, que de youtuber eu não tenho nada, né? Tá faltando várias coisas aqui para virar um youtuber. Mas a gente vai melhorando. Vamos lá, então. Primeira coisa, então, o organizador curricular, aqueles que vocês receberam na escola agora há pouco tempo, né? O que mudou desse organizador? Para quem é do fundamental e para quem é do médio, vocês perceberam que mudou várias coisas, né? Então a gente vai passar um pouquinho aqui sobre eles para a gente dar uma olhadinha. Olha lá então, meus queridos, primeira coisa, todos os organizadores curriculares que são referentes aos primeiros trimestres de cada ano do ensino fundamental e de cada série do ensino médio, ele mudou um pouquinho, tá? Ele mudou um pouquinho. E os organizadores de todos os anos, né, dos trimestres, tanto do fundamental quanto do médio, eles mudaram também algumas características. Vamos. Ah, Alessandra linda, estava procurando os comentários, querida. A gente está no chat, seja bem-vinda. Vamos lá então, gente, dar uma olhadinha. Olha só. A questão das práticas de linguagem, as práticas de linguagem que nós estávamos acostumados já a trabalhar, que são os eixos, né? Oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos, as próprias questões das unidades temáticas, dos objetos do conhecimento, tudo isso daí não mudou nada. Ele continua da mesma forma, tá? Então, assim como foi lá em 2020, em 2021, essa estrutura curricular que a gente tem, ela não altera. Continuamos com os eixos, continuamos com as unidades temáticas, continuamos com os objetos do conhecimento, então isso daí não mudou, tá? Então, quanto a isso, podem ficar despreocupados. Temos também, meus queridos, o seguinte, habilidades de revisão. Isso daí já é diferente. Olha só, as habilidades de revisão, elas estão presentes somente nos primeiros trimestres de cada ano do fundamental e somente nos primeiros trimestres de cada série do ensino médio. Vocês não vão encontrar habilidades de revisão no segundo trimestre e no terceiro trimestre, só no primeiro, tá bom? E o que são essas habilidades de revisão? Perceba que esse organizador curricular que eu coloquei para vocês aí, ele é do sexto ano. Então, as habilidades de revisão que eu tenho, elas são referentes a que ano? Ao quinto ano. Então, olhando no currículo do quinto ano, no organizador e nas habilidades do quinto ano, o que é importante que esse aluno reveja no sexto ano? Então, a gente trouxe ali, explorar o alfabeto, é importante. Trazer as partes do nome e tudo mais. Ou construir repertório sobre os componentes curriculares. São algumas habilidades que esse aluno viu ao longo do quinto ano que vão ser retomadas no sexto ano. E percebam que cada habilidade ela é referente a um eixo organizador. Então, essa primeira do alfabeto é uma habilidade que eu trabalho dentro da oralidade, né? A questão das partes do nome, a questão dos componentes curriculares, são habilidades que elas estão ligadas à leitura e à escrita. Então, são habilidades que foram consolidadas no ano anterior, mas que elas precisam ser retomadas no ano vigente. Perfeito? Então, essas habilidades de revisão, elas vão ser trabalhadas com os alunos ao longo do primeiro trimestre, tá? Eu tenho também, meus queridos, a questão das habilidades do próprio ano, né? Das habilidades do sexto ano. O Felipe falou que fazia isso, fazia falta, é verdade, Felipe, a gente conversou bastante nas últimas reuniões, né? Sobre essa possibilidade de trazer essas habilidades de revisão, então foram feitas para, de fato, ajudá-los em sala de aula. As habilidades vigentes do ano, gente, que são aquelas do componente curricular, elas tiveram algumas mudanças, tá? Primeira mudança dela é com questão à linearidade cronológica, no caso. Vocês sabem já, desde o início, quando a gente começou
a trabalhar a questão do currículo, quando a gente começou a trabalhar essa questão. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, perfeito, achei que tinha travado. Quando a gente começou a trabalhar essa questão do currículo, o Daniel colocou uma coisa, no organizador não tem as habilidades do quinto ano de revisão. Daniel, a gente não colocou a habilidade de revisão no quinto ano porque não tem inglês no quarto, tá bom? Não tem inglês no quarto. Caso você não tenha recebido o organizador inteiro do quinto ano, a gente conversa pelo WhatsApp, eu te envio depois, tá? Então, o que acontece, queridos? Quando a gente coloca essa questão desde 2019, 2018, quando a gente começou a trabalhar a construção do nosso currículo, sempre havia ficado claro o seguinte: as habilidades, elas eram dispostas no currículo, entretanto, ela não deveria ser seguida ali uma após a outra. O professor, no seu planejamento de aula, ele dava uma olhada naquelas habilidades, dava uma olhada na disposição delas, e ele decidia a ordem que ele ia trabalhar aquilo em sala de aula. É uma questão de planejamento de aula, né? De planejamento do professor de inglês. Então, o que acontece? O Daniel colocou que não, é o organizador. Depois eu te envio, então, sem problemas, tá? Eu mando para você pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, o que acontece, queridos? Há muitos professores que não tinham essa questão desse planejamento muito ali desenvolvido ali com o aluno e tudo mais, e acabavam seguindo o planejamento um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E daí, muitas vezes, para o aluno, isso não fazia sentido em sala de aula. Então, conversando com vários professores que estão aqui presentes também, que participaram com a gente das últimas reuniões, foi decidido o quê? Vamos colocar as habilidades linearmente. Então, se um professor chegar na sala, ele não tem ali aquela experiência, né, muito de planejamento, ele olhando para esse currículo, se ele lê as habilidades de baixo para cima, ele vai perceber que elas seguem uma sequência linear. Elas seguem uma ordem pedagógica para o aluno e para nós no nosso planejamento. Entendeu? Então, se eu olhar para esse currículo de cima para baixo e ler essas habilidades nessa ordem, eu percebo essa linearidade. Por isso que elas foram reorganizadas dessa forma, para também facilitar o trabalho de vocês, tá? Não entendam que essa é uma única possível ordem, tá? Essa ordem, ela foi, na verdade, pensada pelos professores que participaram da revisão. Só que, queridos, são muitos contextos na rede de Taubaté, são muitas escolas, muitos alunos, muita diversidade que a gente tem na sala de aula. Então, dentro do seu planejamento, dentro das suas possibilidades pedagógicas, você pode e deve fazer alterações, tá? Não entenda isso como um engessamento, apenas como uma sugestão. Perfeito? Além disso, os gêneros discursivos. Esse ano nós vamos trabalhar mais incisivamente dentro de gêneros discursivos. Para cada ano, nós elencamos 3 gêneros discursivos para trabalhar com os nossos alunos, tá? E eles vão estar sinalizados em negrito. Então, são os gêneros deliberados, são aqueles que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos. Então, por exemplo, o sexto ano, a gente precisa trabalhar o quê? Quadro de horário, instrução de jogos e apresentação pessoal. Percebe que eu tenho 3 gêneros discursivos. Se eu tenho 3 gêneros discursivos, eu posso trabalhar um por mês, porque são trimestres. Perfeito? Nicolas, eu consegui trabalhar os 3, mas eu tenho tempo ainda no meu planejamento, tenho tempo ainda no meu cronograma de aulas. Posso trabalhar outros? Com toda certeza, isso daí está dentro dessa liberdade, dessa autonomia que vocês têm enquanto professores e professoras de língua inglesa. Mas assim, o que a gente precisa combinar é o seguinte: esses 3 precisam ser trabalhados, tá bom? Na eventualidade de nós termos aí alguma avaliação externa, né, que venha da secretaria, na eventualidade de nós termos, né, essa possibilidade, o que será cobrado nessas avaliações, caso elas venham, serão esses 3 gêneros, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que vem uma avaliação da secretaria no final desse trimestre, uma avaliação de inglês. Qual gênero que você vai cobrar, Nicolas? Você vai cobrar, por exemplo, planta de uma casa? Não, queridos, eu vou cobrar um desses 3, ou o quadro de horário, ou a instrução de jogos, ou a apresentação pessoal, tá? Porque são aqueles que são os deliberados. Perfeito? Então, nós temos essas questões. Outra questão também, queridos, que nós temos com relação ao nosso currículo são as habilidades de revisão, elas vão se seguir, tá? Por todo o currículo, é a segunda parte do sexto ano, então eu tenho as habilidades ali de revisão do quinto ano ainda, que trabalha conhecimentos linguísticos, tem a questão da dimensão intercultural do quinto ano, são as habilidades de revisão, tá? Para poder trabalhar. Gente, uma coisa que eu não falei ali no comecinho, mas eu trago agora para vocês.
De novo, trabalhando todos dentro da sua própria autonomia. Não é porque tem habilidades de revisão que elas necessariamente precisam ser a primeira coisa que você vai trabalhar com seu aluno, né? Eu posso, dentro do meu planejamento de aula, por exemplo, vou trabalhar a questão da apresentação pessoal com o sexto ano. Dentro da apresentação pessoal, eu já trabalho a questão dos pronomes, eu vou trabalhar a questão da construção simbólica, né, do que é esse gênero para esse aluno, e já posso puxar o alfabeto, já posso puxar ali a questão das partes do nome, já posso puxar outras coisas que estão dentro daquele gênero discursivo. Então, não entendam que as habilidades de revisão precisam ser trabalhadas assim, tudo solto, porque não é essa a proposta. A proposta dela é que elas integrem dentro de todo o primeiro trimestre, tá? Dentro de todo o planejamento. Dentro do seu planejamento, eu tenho as habilidades e também as de revisão, para facilitar o trabalho, tá bom? Então, não enxerguem isso daí como assim, ó, primeiro é isso, depois é aquilo. Pelo contrário, elas podem integrar todo esse planejamento, tá bom? Seguindo ainda, eu tenho o seguinte: as habilidades dos outros eixos, né, que são conhecimentos linguísticos, dimensão intercultural, vários professores trouxeram a necessidade de nós deixarmos ela um pouquinho mais específica, porque elas eram muito amplas, né? Até a professora Alessandra está aqui, ela trouxe essa problemática, eu achei muito importante. Por exemplo, trabalhar os pronomes pessoais do caso reto. Quais pronomes que eu tenho que trabalhar, né? Então a gente colocou aí, especificou os pronomes do caso reto. Eu vou trabalhar os pronomes interrogativos, mas são vários pronomes interrogativos, né? Então, no primeiro trimestre, quais pronomes eu tenho que trabalhar com os alunos, né? Quais pronomes são necessários trabalhar com os alunos para que eles consigam entender o gênero discursivo, para que eles consigam trabalhar ali a língua inglesa dentro ali da proposta de gêneros que a gente está apresentando. Eu preciso trabalhar what, when e how. São os pronomes que eu preciso trabalhar esses pronomes interrogativos nesse primeiro trimestre. E se eu quiser trabalhar outros pronomes? Perfeito, está dentro da sua autonomia, está dentro do seu contexto, da sua escola. Tem escola que eu consigo, né, gente? Por questão de qualidade social dos alunos, por questão até de inúmeros fatores psicossociais, eu consigo trabalhar vários pronomes. Tem escola que eu vou conseguir trabalhar bem trabalhado só esses três e não tem problema, né? O que a gente precisa é estabelecer um mínimo, né? Então, o mínimo que o nosso aluno tem que saber no sexto ano são esses três pronomes, tá? Interrogativos. Então, principalmente na questão dos conhecimentos linguísticos, vocês vão perceber que as habilidades estão bem discriminadas daquilo que é necessário trabalhar, que é necessário conversar com os alunos. Perfeito? Algumas habilidades também da base nacional, elas vieram na íntegra, tá? Igual essa que vocês estão vendo da dimensão intercultural. Então, tem habilidades da BNCC que a gente não mexeu, ela vai ficar do jeito que foi proposto pelo governo, tá bom? Então, assim, só um panorama bem geral, tá, gente, do que foi feito, né, do que foi pensado para o organizador desse ano de 2021, tá bom? Continuando, o organizador do ensino médio, ele ficou da seguinte maneira, eles também sofreu uma mudança bem grande, né, a fim de facilitar o trabalho de quem também está trabalhando com o ensino médio, né? Então, o que acontece? Nós temos a parte dos objetos de conhecimento mais discriminados do que tinha antes, né? No nosso organizador antigo. Então, os objetos agora que a gente está trazendo, os pontos gramaticais, eles estão bem explícitos para esse professor do ensino médio conseguir se organizar. Tenho também no ensino médio, queridos, a questão das habilidades de revisão, tá? Lembrando a todos que no primeiro trimestre, né, da primeira série, eu tenho as habilidades que são referentes a quê? Aos novos anos. Qual que é a diferença das habilidades de revisão que vocês estão vendo aí, do médio para o fundamental? Como no organizador do ensino médio, eu não tenho os eixos estruturadores, eu não tenho ali oralidade, não tenho leitura, não tenho escrita, eu não tenho esses eixos organizadores. A gente colocou essas habilidades agrupadinhas tudo num campo só. Mas se você que é professor de fundamental bate o olho ali, aí eu vejo, compreender o assunto de um gênero. Opa, eu já sei que é leitura e escrita. Localizar informações específicas. Já sei que é leitura e escrita. Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa. Comunicação intercultural, eu já sei que é a dimensão intercultural. Então, essas três habilidades de revisão, elas precisam o quê? Compor o planejamento de vocês nesse ano de 2021, tá? Então, é referente ao ano anterior. Perfeito? Então, tem essas habilidades de revisão. Trouxe, gente, uma reescrita
bem grande, né, dessas habilidades do ensino médio. Então, essas habilidades do ensino médio, elas foram todas reescritas, trazendo ainda para vocês a questão da especificidade de cada pronome. Então, ó, eu tenho que trabalhar os pronomes interrogativos. Quais eu preciso trabalhar nesse primeiro trimestre? Então, tem tudo explicadinho, tem tudo especificado, beleza? Pronomes adjetivos possessivos, quais eu preciso trabalhar? Também está explicitado no documento. E os pronomes objetos, quais eu preciso trabalhar, também está especificado. Então, as habilidades do ensino médio, assim como as habilidades do ensino fundamental, elas estão bem específicas, tá? Continuando, meus queridos, eu tenho ainda os gêneros discursivos. No ensino médio, no antigo organizador, ele não era muito claro, ele não estava ali de maneira muito explícita, presente de maneira explícita, né? Então a gente retomou esse organizador, essa parte do organizador, deixou ele mais explícito para facilitar também o trabalho do professor em sala de aula. Trouxemos ali também como orientação da professora Alessandra, que já atua no ensino médio há algum tempo, ela trouxe a importância de selecionar os gêneros também em função da prova do Enem. Então, vocês vão observar que todos os gêneros que estão dispostos no ensino médio, eles foram escolhidos objetivando preparar o nosso aluno do ensino médio para a realização do Enem, tá? Então, a gente também tivemos esse cuidado com a organização, tá bom? Coloquei também a questão das estratégias de leitura, né? Ajudar esse aluno a desenvolver algumas estratégias de leitura para que ele possa compreender textos, né? Aqueles, é claro, sempre naquela maneira escalonada, né, gente? Os textos de menor complexidade até aqueles textos de maiores complexidades. Então, trabalhar com eles o skimming, trabalhar com eles o scanning, começar a criar esse hábito em sala de aula, nem que a gente comece a criar já no fundamental, né? Trazer essa possibilidade desse aluno começar a procurar a palavrinha cognata, começar a criar esse sentido global do texto. Quando ele chegar no médio para a gente, ele já chega educado nesse sentido, né? De encontrar um texto e não ter aquela fala. Ai, não entendi nada porque está tudo em inglês, não sei inglês. A gente começa a trabalhar essa construção de significado com eles lá no quinto ano, né? Trazendo as palavras cognatas e tudo mais, para que quando ele chegar no médio, ele vem ali numa linha de pensamento, né? Ele vem ali em uma pegada pedagógica assim mais abrangente, uma pegada pedagógica mais inclusiva com o nosso componente, né? Então a gente tem isso daí também. E trouxemos algumas questões com speech tips, né? Que são umas dicas da língua para a gente trabalhar a oralidade com o ensino médio, para não ficar só naquele foco de escrita e leitura e produção de texto, mas que a gente consiga trabalhar um pouquinho a oralidade com o nosso aluno em sala de aula, claro, dependendo do contexto e da realidade de cada um, né? Então é importante trabalharmos também essa questão da oralidade, tá bom? Então o currículo do ensino médio, ele tá basicamente essa estrutura, tá? Continuando, meus queridos, uma linha do tempo agora do que a gente fez é o seguinte, eu tenho aí no meu ensino fundamental, né? A questão das práticas de linguagem, que são os eixos organizadores, que são aquela parte dos objetos do conhecimento, a unidade temática, isso não teve mudança, continua a mesma coisa, continua do mesmo jeitinho que a gente está acostumado a trabalhar, tá? As habilidades de revisão é aquilo que a gente acrescentou. Então, tem aí, referente aos anos anteriores, né? Elas estão presentes apenas nos primeiros trimestres dos anos finais, né? E do ensino médio, é claro, a gente está falando só do ensino fundamental. Ah, tem habilidade de revisão no ensino médio? No quinto ano? Não, porque o quarto ano não tem inglês, tá? Então não tem habilidade de revisão no quinto ano, já no primeiro trimestre. Elas começam no sexto, porque elas são referentes ao ano anterior. As habilidades, elas estão dispostas agora linearmente, né? Elas foram reescritas, elas trazem mais especificidade ao docente no preparo de suas aulas, houve a escolha dos gêneros discursivos, que são aqueles que são os gêneros importantes. Eu não gosto da palavra obrigatório, eu tenho um problema com essa palavra, mas são aqueles gêneros mínimos, né, que nós precisamos trabalhar com os alunos a cada trimestre. Então, são 3 gêneros indispensáveis, né, ao trabalho pedagógico, que vão estar sinalizados em negrito, claro. O ensino médio, eu tenho aí a nomenclatura, né, do ensino médio, então, o organizador curricular, né, do ensino médio, ele está seguindo, em partes, a mesma nomenclatura do fundamental. Então, eu também tenho habilidades de revisão, também tenho objeto do conhecimento. Por quê?
a gente construir um todo orgânico desse currículo, né? Porque o que tinha, gente, até o ano retrasado? A gente tinha aí um currículo do fundamental e chegava no currículo do ensino médio, era muito diferente, né? Tinha muita coisa diferente, parecia que o currículo do fundamental não conversava com o currículo do médio. Então, a gente tentou reestruturar esses dois currículos para manter esse todo orgânico, para esse professor que pega aula no fundamental e no médio, ele consiga ali criar essa linha pedagógica de raciocínio para que o nosso aluno que está em sala de aula, que sai do fundamental e entra para o médio, consiga também seguir, né, nessa mesma vibe pedagógica. Então, por esse motivo, nós fizemos isso. Alguns campos específicos do ensino médio, né? Como vocês viram, a gente tem o campo do speech tips, nós temos o campo dos gêneros discursivos, estratégias de leitura. Esses campos que nós colocamos, eles vão visar dar o quê? Mais dinamicidade, né? Ao organizador, ajudar que esse organizador seja mais dinâmico, mais coerente com a prática de vocês. E com questão às habilidades, né? Elas também estão dispostas linearmente no ensino médio. Então, eu tenho essas habilidades que também são lidas ali de baixo para cima, tá? Como sugestão, lembrando, não é uma questão obrigatória, como sugestão também tem essas habilidades. E a escolha dos gêneros discursivos indispensáveis no trabalho pedagógico, tá? E embora nós tivemos algumas mudanças como foram apresentadas, still strong. Ainda continuamos fortes, continuamos determinados, né, a continuar desempenhando nosso papel em sala de aula, continuar desempenhando nosso papel enquanto educadores e educadoras que somos. Perfeito? Então, só uma passada com vocês de tudo que mudou, para na hora que pegar ali o organizador não tome aquele susto. Teve colega que já perguntou para mim, Nicolas, as habilidades dispostas quinzenalmente que nós tínhamos ano passado, elas vão continuar sendo sugeridas? Por exemplo, qual habilidade de trabalho nessa semana ou naquela semana? Sim, elas vão continuar sendo sugeridas, inclusive as habilidades de março, elas já estão dispostas já no organizador, será encaminhado para as escolas já na semana que vem, tá bom? Como sugestão de trabalho, tá? Como sugestão de planejamento para vocês também, tá bom? Continuando, meus queridos, eu tenho o seguinte agora, para deixar o colega professor contente. O que nós temos? Olha só, vocês perceberam que em cada trimestre do fundamental e do médio, eu tenho ali 3 gêneros discursivos, né? Poxa, mas como que eu vou trabalhar esses gêneros? Aonde que eles estão dispostos no livro didático? Então, eu fiz um resumão para vocês, tá? Sobre o lugar que cada gênero discursivo está disposto no nosso material de apoio, que é o Beyond Words, né? Já estamos usando o Beyond Words pelo 2º ano. Ele é um livro fantástico, ele traz ali os gêneros discursivos numa proposta de sequência didática muito rica, mas a gente sabe que ele não é um livro para ser usado ali de capa a capa, porque ele não conversa com o currículo de forma linear. Nós construímos as nossas aulas em cima do que o Beyond Words nos traz, né? Em cima das propostas de gênero, das propostas de atividade que ele nos traz. Então, no 6º ano, esse primeiro trimestre, outra coisa, não precisem ficar preocupados, assim, nossa, vou copiar correndo, porque depois eu vou enviar para vocês os slides da formação, vou deixar esse vídeo disposto no canal da EPP, então podem ficar despreocupados, tá? A questão do quadro de horário de aulas para o 6º ano, aonde eu pego isso no Beyond Words? Unidade 3, tá? Eu não coloquei, queridos, uma página em específico, porque o Beyond Words trabalha com sequência didática. Então, toda a unidade 3 foi construída em cima desse gênero, que é o que vocês podem trabalhar com os alunos. Instrução de jogos, que a gente trabalha ali um imperativo com os nossos alunos, o que acontece? O Beyond Words, ele traz instrução de origami. Então, esse gênero eu preciso adaptar, né, com o que o Beyond Words traz, mas focando sempre na questão dos jogos, né? Vocês têm também alguns materiais que nós usávamos há alguns anos na rede, né? Por exemplo, eu acho que o Way to English, ele no comecinho do 6º ano, ele já traz essas organizações, né? Ele trazia, eu acho que todo mundo lembra daquele do Hora de Aventura, que tinha lá no comecinho do 6º, ele trazia a questão do instrução de jogos, né? Do up, down, essas coisas. Então, isso daí também tinha. E a questão da apresentação pessoal está na unidade 1, tá? Então, vocês pegando ali os exercícios que são pertinentes àquela apresentação de vocês, dos alunos e tudo mais, eu consigo trabalhar toda a unidade 1. Esse é o 6º ano. Daí, no caso, o foco nosso é só o instrução de jogos, né? Tenho também, meus queridos, a questão do 7º ano, né? O autorrelato. O
O autorrelato, que é a rotina diária, qual que é uma crítica que eu tenho ao Beyond Words, que eu até conversei com a organizadora quando ela veio para Taubaté. A BNCC, ela traz para os alunos que eles têm que trabalhar o verbo to be, só que a BNCC coloca entre parênteses, rotina diária, né? E daí a gente se pergunta, quem escreveu o verbo to be com rotina diária, né? Que a gente está mais habituado a trabalhar a questão da rotina diária com o presente simples, né? E daí eles colocaram no livro, eles subentenderam, né, que o tal do verbo to be estava voltado para o presente simples, né, para os verbos de ações, e desembestaram a colocar no 6º ano todo o presente simples, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, eu achei muito pesado. Então, no 7º ano, a gente trabalha essa questão do autorrelato. Entretanto, o conteúdo do autorrelato de apoio, ele está presente lá na unidade 5 do 6º ano. Então, a gente precisa fazer um pouco dessa adaptação também, mas tem conteúdo presente no livro para apoiar a aula de vocês, tá? A questão da entrevista, que é a entrevista oral e a entrevista transcrita, para trabalhar também, né, com aquela questão do presente, ela está na unidade 3, tá? E a questão do online newspaper, né, que é a questão do gênero discursivo, jornal, a primeira parte, a primeira capa do jornal, ela está presente na unidade 1, né? Estou vendo a galerinha agradecendo, com tantas atividades previstas, esse organizador vai ajudar demais. Ah, meus queridos, muito obrigado. Quando eu fiz isso daqui, foi pensando nessa demanda que está na escola, né, e o quanto isso daqui pode ajudar. Mas tem muito mais coisa, gente. Vocês não viram as habilidades de março ainda. Nós vamos comentar um pouquinho sobre elas amanhã. Então, o que acontece? No 8º ano, eu tenho a questão dos gêneros, né, que é o comunicado de imprensa, que é o press release, que está na unidade 1. Tenho a questão da notícia, que está na unidade 1, e o folder, que está na unidade 3. Então, para quem pegar o 8º ano, quem está com turmas do 8º, primeiro trimestre está belezinha, eu tenho bastante material de apoio no Beyond Words e consigo montar as minhas aulas em cima daquilo que o aluno tem. Então, tá suave o 8º ano. E o 9º ano, eu tenho aí os meus gêneros, né, que é o infográfico, fotoreportagens e o testimony. No 9º ano também tenho, né? Então, eu tenho ali a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 7, que são esses gêneros que estão no nosso currículo e também estão presentes nos organizadores curriculares, tá? Além dos gêneros discursivos, eu trouxe para vocês também a questão dos conhecimentos linguísticos, tá? Aonde eles estão presentes em cada ano, em cada página do Beyond Words. Então, tem aí para vocês, pronomes, está tudo na unidade 1, 6º ano, pronomes interrogativos, verbo modal can, imperativo, meses e dias do ano, os números cardinais. Então, toda essa organização também dos conhecimentos linguísticos, né, gente? Porque eles são necessários como uma espécie de fomento, né, para nós ampliarmos o repertório linguístico desse aluno, né, para esse aluno conseguir compreender os gêneros que nós vamos trabalhar em sala, os conhecimentos linguísticos, eles são necessários. Então, assim, de maneira explícita, de maneira dedutiva, eles estão presentes nessas unidades e páginas do Beyond Words, tá bom? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for planejar aula com o nosso aluno é não trabalhar a partir desse ano, né, gente? Eu sei que é um processo de desconstrução e construção, então ele vai começar esse ano, mas ele vai seguir ao longo dos anos que vão vir. É não trabalhar a minha gramática de maneira desconectada do gênero. É trabalhar os conhecimentos linguísticos dentro do gênero discursivo. Essa é a proposta que o Beyond Words traz, né, com material de apoio traz com sequência didática, e a proposta que a gente tem a intenção de começar a trabalhar esse ano na rede. Então, sempre trabalhar o conhecimento linguístico dentro do gênero, porque daí a gente traz a língua inglesa no seu contexto de uso, né, a língua inglesa no seu contexto ali de uso social, nas suas práticas sociais. Então, a gente tem que se atentar a isso. Com relação ao 7º ano, verbos de ação, presente simples, pronome oblíquo e a polissemia. Presente simples e os verbos de ação, como eu trouxe para vocês, estão presentes mais no livro do 6º ano, então a gente precisa fazer essas adaptações. E o pronome oblíquo e a polissemia estão presentes no livro normal mesmo do 7º, tá? No mesmo livro em que o organizador se refere. Então, a gente precisa se atentar um pouquinho a essas primeiras partes, que são presente, né? Que daí vai dar um pouquinho mais de pano para manga no planejamento. Temos também, meus queridos, com relação ao 8º ano,
a gente tem aí presente simples, né, que a gente faz aquela revisão com o 8º ano, tem material disponível no livro do 6º, nós temos ali no 7º, no passado simples, temos material disponível no livro do 7º, a questão das expressões temporais e passados também estão presentes no livro do 7º, e os pronomes relativos presentes na unidade 1. Tá? Para as escolas, porque agora os alunos também eles não estão usando esse material de apoio como é consumível, né? Então a gente consegue, já com esse mapa mental desses conhecimentos e o mapa mental dos gêneros, a gente consegue fazer esse intercâmbio de livro, né? Embora esteja trabalhando com o 8º ano, mas o conteúdo que eu quero do 8º, ele está no livro do 7º. Então eu vou trazer o livro do 7º, né? Dentro das possibilidades que a escola oferece para conseguir trabalhar com os meus alunos, tá bom? Lembrando a todos, gente, não é livro de capa a capa, é material de apoio, tá? Nosso norte, o nosso carro-chefe ainda continua o nosso currículo, tá bom? Eu fiz esse paralelo, como disse para vocês, para facilitar o planejamento, mas o nosso norte não é livro, é o currículo, tá bom? Então a gente tem isso daí, que foi trabalhado, e o 9º ano, por fim, né, do fundamental, eu tenho os verbos modais, né? Que eu tenho alguns verbos que estão sendo trabalhados lá no 7º ano, né? Lá na unidade 5, e tem alguns verbos que estão trabalhados na unidade 1, 4 e 6. Uma característica dos verbos modais, né? Que está também no Beyond Words, é que ele é trabalhado de forma bem escalonada. Então, eu tenho ali numa unidade, eu trabalho 2, a outra unidade eu tenho mais 2, e eu vou escalonando esses verbos modais, até para facilitar na aprendizagem do aluno. Então, vocês vão encontrar também essas diferenças presentes ali. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, os comentários aí da formação estão abertos, tá? Então, esse mapa mental vai ser enviado para vocês posteriormente, tá bom? Com relação agora aos nossos objetivos de aprendizagem, é o seguinte, que é a segunda parte da nossa formação, né? Que eu julgo que é uma das partes mais importantes, que são essa questão, que está ligada a essa questão do planejamento e da desconstrução, enfim, da própria prática docente no ensino da língua inglesa. O que a gente tem aí, queridos? É o seguinte, ano passado nós comentamos bastante sobre as habilidades, né, naqueles vídeos formativos que nós fizemos. Então, só para a gente retornar, deixa eu ver aqui, a Alessandra colocou, o PDF dos livros que estão no Classroom são versão Prof, não lembro. Alessandra, os que estão no Google Classroom, eu acredito que são, sim, versão do professor, tá? Eu encaminho para vocês depois pelo grupo também, pela linha de transmissão, mas eles são versão do professor, porque versão do aluno, acredito que eles não liberam, tá? Até o ano passado a gente teve essa questão do... Deixa eu ver se travou aqui. Não. A gente teve a questão do próprio planejamento de aula, e muitos professores estavam sem livro, daí não dava para às vezes tirar um print da página para montar roteiro e tudo mais, porque tinha resposta. Então, acredito que é do professor, sim. Tá? Então, com questão das habilidades, querido, seguinte, são habilidades, né? A gente traz a primeira questão da própria BNCC, ela traz para a gente que habilidades são práticas, né? As habilidades são práticas e são de ordem cognitiva e socioemocional. A BNCC, então, ela chama habilidades de práticas, né? Tem muitas pessoas que têm ali uma crítica à BNCC por conta do próprio termo habilidades, né? Algumas pessoas trazem que ela está muito voltada a currículos tecnicistas, né? Que não garantem muitas vezes essa questão da crítica, né? Da reflexão do aluno em sala de aula. Mas isso também a gente trabalha na nossa sala de aula, trabalha nas nossas práticas sociais ali com nossos alunos, né? Então, eu tenho também essa questão dessas habilidades. Tenho o Nietzsche e o Schwegner, não sei se é assim que se lê o nome dos autores, né? Eles trazem que a questão de habilidade, ela significa ser hábil para executar alguma ação, né? Ele traz que a habilidade, ela visa instrumentalizar o aluno para agir no mundo das coisas, né? Os autores já trazem para nós essa questão da globalização, dessa sociedade intercultural, super diversa, multicultural, ele traz essas problemáticas para dentro dessa visão de habilidades. Então, habilitar esse aluno, munir esse aluno de repertórios para uma atuação no mundo das coisas. Então, as habilidades, elas estão voltadas nesse sentido. E o Lino de Macedo, né, um autor muito consagrado da USP, ele traz que as habilidades são competências de ordem particular e as competências são habilidades de ordem geral. Ele brinca um pouquinho com essa dicotomia de habilidades e competências como duas faces de uma mesma moeda, né? Não consigo trabalhar habilidades
sem a competência, não consigo trabalhar competência sem habilidades. Então, nós temos essa problemática também. Com relação agora, queridos, aos objetivos de aprendizagem, como é que funciona? Imagina que eu vou montar uma aula com o 5º ano, usando essa habilidade, né? Que é compreender e produzir. Percebe que quando eu vou ler uma habilidade, ela já traz para mim, ali implícita, né? Ela já traz ali dentro da minha proposta os verbos que são as demandas cognitivas, né? As demandas cognitivas, elas são aquilo com que a minha habilidade possibilitará com que meu aluno desenvolva. Então, se é compreender, se é produzir, são aquelas ordens cognitivas. E esse aluno precisa compreender e produzir o que nesse primeiro momento? Um gênero discursivo, que é o badge, que é o crachá. Então, ele tem que compreender e produzir. Entretanto, percebam que a habilidade, ela tem 2 demandas. Ele, além de compreender o gênero, quando eu falo gênero, tem muita coisa ali. Tem que compreender a parte escrita, tem que compreender a parte estrutural, tem que compreender a função social desse gênero. Além de compreender o gênero inteiro, ele tem que produzir o seu próprio. Vocês estão entendendo? É bastante coisa. Então, quando eu falo que o aluno tem que compreender e produzir, qual é o caminho que eu vou traçar pedagógico para que esse aluno chegue no final fazendo isso que a habilidade se propõe? É a mesma coisa quando eu vou trabalhar, pensando agora assim, em gramática. Vamos pegar gramática pela gramática. Quero trabalhar presente simples. Eu não começo chegando com a regra do terceira pessoa do singular para um logo de primeira. Eu vou seguindo um caminho pedagógico, né? Vou começar com isso, depois eu vou vir com aquilo, eu venho primeiro com a primeira pessoa, eu venho na negativa, depois eu vou só para a afirmativa. Eu vou seguindo um caminho pedagógico para esse aluno compreender o presente. E a mesma coisa com o gênero. Um gênero discursivo, ele tem muitas nuances, né, para serem trabalhadas. Então, eu não consigo fazer com que essa habilidade seja desenvolvida no meu aluno em uma aula só. Então, eu tenho aí alguns objetivos de aprendizagem. O que são esses objetivos? É esse caminho pedagógico. São essas estratégias pedagógicas que eu vou seguindo com o meu aluno para ele desenvolver essa habilidade grande, para ele desenvolver essa habilidade com essas demandas cognitivas que ela se propõe. Qual que é uma sugestão, então, de caminhos que eu posso criar para essa habilidade? Primeira coisa, pensando, gente, em parte metodológica da sequência didática, eu preciso fazer uma construção simbólica desse aluno do que ele entende por badge, né? Então, claro que essa construção, gente, ela é na língua materna, tá bom? Então, eu vou trazer para esse aluno, por exemplo, você já viu algum crachá? Né? Já viu alguém usando crachá? Quais situações que as pessoas usam crachás, né? O crachá, ele significa o quê? E eu vou construindo com esse aluno essa construção simbólica, trazendo esses conhecimentos prévios dele do que ele entende por crachá. Porque o aluno pode entender por crachá, por exemplo, um crachá profissional. Meu pai tem um crachá, que ele trabalha no supermercado, que ele trabalha numa empresa, ele tem um crachá. Tem o nome e a idade dele. Mas a outra pessoa tem um crachá. Tal. Então, a gente vai construindo tirando desse aluno esse conhecimento prévio, né? Trazendo aí dentro das nossas discussões, das nossas problemáticas, esse conhecimento prévio desse aluno, que é essa produção inicial, né? Para esse aluno entrar dentro desse contexto do que é o crachá. Tenho depois, compreender a estrutura organizacional, né? Qual que é a estrutura de um badge? Então, a gente traz ali algumas apresentações, né? Tem que ter foto? Não tem? Será que a foto é um elemento obrigatório? Será que tem que ter nome? O nome é um elemento obrigatório? Será que ele tem que ser colorido? Será que tem que ser um crachá preto e branco? Será que todos os crachás precisam ser iguais? Então, qual que é a estrutura? Então, estou trabalhando com esse aluno na estrutura. É um segundo objetivo, é uma outra estratégia, é um outro passinho que eu estou dando para chegar na habilidade. Daí eu tenho expandir o repertório dele sobre badge, né? Então, eu já trabalhei estrutura. Em todos os meus crachás, eu vi que tem que ter foto. Tem que ter um nome. Então, quais palavrinhas que são recorrentes nesse crachá? Em inglês, claro, né? Eu vou ter a palavra name. O name tem sempre, porque um crachá é um documento de auto-identificação, né? Então, tem name. Vai ter o last name, que é o sobrenome. Também preciso ter nesse crachá a questão sei lá, pensando num 5º ano, né? Se é uma coisa de identificação, uma coisa que eu gosto, ou um nickname, né? Que é um apelido, que eles gostam dessa identificação com os colegas, esse pertencimento a um grupo, né? Esse nickname. Então, quais são esses elementos que são recorrentes, né? Pensando depois, qual é a estrutura social, né?
desse crachá? Quando eu tenho um crachá, ele é direcionado para qual público? Qual que é o público-alvo dele? Se é um crachá de empresa, será que ele está destinado a quem trabalha lá dentro ou a quem vê de fora, né? Será que o crachá do cara que trabalha no supermercado é para identificar com os colegas de trabalho ou é para quem está de fora saber que esse cara trabalha lá? Então, trabalhar esse significado dos badges, principalmente, gente, em contextos múltiplos. Então, por exemplo, trazer para eles, assiste um filme às vezes, e o xerife mostra ali aquele distintivo. Aquilo ali pode ser uma espécie de crachá? Será que ele tem o mesmo significado aqui no Brasil? E trabalhando para expandir esse repertório cultural desse aluno. Está vendo que é uma desconstrução pedagógica, uma construção de uma nova praxis? Ou de uma praxis que não é tão nova assim, né, gente? Ela é uma praxis, ela já está aí recorrente em algumas salas de aula com alguns professores. É mudar o discurso só. Eu estou trabalhando com eles a questão das partes do nome, eu estou trabalhando com eles a questão dos sintagmas, né, que vem dentro do badge, mas eu troquei o meu discurso. Eu estou trazendo esse aluno para a participação, eu estou mostrando para ele as possibilidades que um badge assume em vários contextos. Vocês estão entendendo? Isso traz mais significado para o aluno do que eu colocar lá que um badge é um crachá. Agora completa aqui, my name is, e fica fora, fica solto, né? Para que esse aluno está completando com o nome dele em inglês? Para quê? Porque ele vai produzir um badge lá no final. Vocês estão percebendo? Para que eu tenho que aprender que my name is, ou last name, ou qualquer outra coisa? Para que aprender dessa forma? Porque isso vai ser utilizado na produção final, né? Na produção desse gênero que nós estamos trabalhando, que nós estamos trazendo. Então, a gente tem que pensar nessas questões dessas estratégias, tá? Então, essa é uma estratégia, são alguns objetivos de aprendizagem. Entrando no sexto ano, olha o tamanho da habilidade, né, gente? Ela é pequenininha, super simples, né? Eu tenho, de novo, compreender e produzir. Mas são vários gêneros. Qual que a gente vai começar trabalhando? Apresentação pessoal. Nossa, apresentação pessoal. E agora? Como é que eu vou trabalhar com eles? Toda vez, queridos, eu preciso começar com a construção simbólica. Eu preciso saber o que esse aluno entende por apresentação pessoal. Para, às vezes, a gente não trazer algo que está muito distante da realidade dele. Daí não faz sentido, né? Em sala de aula, a gente começa a ter várias demandas ali que não são pertinentes à aprendizagem, né? Porque a aula, às vezes, ela começa a não fazer sentido para o aluno aquilo que a gente está apresentando. Então, começar nessa construção simbólica com eles, tá? O que é uma apresentação pessoal, em quais contextos que ela é usada, né? Explorar as diferentes formas, né? Quais formas que eu posso me apresentar? Não, eu posso me apresentar por meio de um vídeo, posso me apresentar por meio de um vlog, né? Os alunos, eles estão muito ligados com esses gêneros hoje em dia, né? Por meio de um vlog, ou por meio até de um post no Facebook, ou posso me apresentar por meio de uma música, ou até por um modo de um texto escrito, né? São muitas formas de apresentação pessoal, mas a gente percebe que eu não consigo trabalhar todas na sala. Então, vou escolher uma só. Eu vou escolher a apresentação por um texto escrito. Vou escolher a apresentação por meio de um vídeo. A gente vai trabalhar, então, uma forma, tá? Para facilitar também o trabalho e para o aluno também conseguir compreender, né? Começar ali do básico com ele para a gente ir progredindo progressivamente. Então, trazer com ele essa questão dessas formas, né, de apresentação pessoal, compreender a função social do gênero, a gente precisa trabalhar a função social do gênero, tá? Para que eu uso uma apresentação pessoal? Né? Em quais contextos sociais com a apresentação é usada? Da mesma forma que eu me apresento para um colega, eu vou me apresentar para alguém com uma diferença de idade maior, né? Para alguém mais velho? Da mesma forma que eu me apresento para um coleguinha da esquina, é a mesma forma que eu vou me apresentar, às vezes, para alguma autoridade e tudo mais. Então, trabalhar com eles essas diferenças que a apresentação pessoal abarca nos diferentes contextos, né? Trazer também a questão das estruturas linguísticas, né, dos sintagmas, o que aparece nesse gênero, né? O que aparece na apresentação pessoal? Será que aparece my name is? Será que aparece I am from? Será que vai aparecer ali nessa apresentação ou my last name is, ou I like, ou I dislike? O que aparece na apresentação pessoal? E compreender o uso de pronomes, porque uma apresentação ela demanda pronomes, mas eu vou trabalhar todos os pronomes com ele, desde o I until they? Não, vou começar a focar só na primeira pessoa, é só o I, porque a apresentação é pessoal. Vocês estão entendendo? É uma apresentação pessoal. Vocês percebem que esses objetivos de aprendizagem, eles são atividades. Eles são atividades. A primeira atividade ali, a produção simbólica, é aquele bate-papo com o aluno.
eu tenho que explorar as diferentes formas, é uma outra atividade. Compreender a função social é um outro bate-papo e assim por diante. A gente vai trazendo essas atividades, construindo como se fosse uma espécie de portfólio com o aluno, né? Para no final do trimestre, para no final ali daquela sequência de aulas, ele conseguir produzir uma apresentação pessoal. Vocês estão percebendo o tanto de possibilidades que eu tenho de trabalhar a apresentação? Eu posso ficar naquela possibilidade rasa, né? My name is, I live in Taubaté, I like isso, I dislike, acabou. Trabalhei ali 4 construçõezinhas com o meu aluno. Mas eu não abordei com ele função social, eu não abordei com ele as outras possibilidades que essa apresentação pode conter, nem os múltiplos significados que ela pode assumir. Eu não permiti com que esse aluno expandisse o repertório cultural. Então, isso é muito importante, né? Também é uma das funções da educação, né? Complementar essa educação que vem da família, essa educação que vem dessa sociedade, essa primeira sociedade desse aluno, né, gente? É um dos nossos papéis enquanto educadores, principalmente quanto professores de línguas, né? Possibilitar essa ampliação desse repertório desse aluno, tá bom? Continuando agora, eu vou tomar uma água que eu tô com sede, gente. Ficar falando também, né? Tá difícil. Então, agora aqui, queridos, a questão do 7º ano. Qual é a questão do 7º ano que a gente tem aqui? Mesma coisa, vocês percebem que eu optei por pegar habilidades que estão voltadas para os gêneros discursivos, né? Para ficar mais fácil. Então, eu tenho aí a questão da rotina diária. Então, olha só, produção inicial e simbólica, né, da rotina diária. O que é uma rotina diária para eles? O que eles entendem como rotina, né? Eles gostam de viver em rotina, né? Esse acolhimento, né, gente, desse aluno está dentro dessa produção inicial, né? Ah, vocês gostam de conviver em rotina? A rotina ajuda na organização, não ajuda? Por quê? Então a gente trabalha essa construção, né? Como que eu posso dizer ou contar para as pessoas sobre a minha rotina? Quais são as formas que essa rotina pode assumir? Enfim, eu vou começando a construir esses repertórios com esse aluno. Tenho essas diferentes formas de autorrelato, né, gente? Então, eu vou trabalhar com eles ali. Pode ser na forma de um vídeo, pode ser na forma de um texto escrito, pode ser na forma de uma história em quadrinhos. Tem muitas possibilidades de trabalhar, né, essa rotina diária. Eu lembro que eu dei aula uma vez para uma aluna e a gente trabalhou rotina diária. E daí eu havia pedido para eles gravarem um vídeo, né? Com as frases que a gente tinha aprendido do presente simples. Então, I get up, I go to school. E ficou muito bacaninho o vídeo. Ainda mais agora que nós estamos nessa vibe de ensino híbrido, isso daí, dependendo de alguns contextos, né, gente, de algumas escolas, ele se torna possível. Então, eu lembro que no vídeo dela, ela acordou, né? I get up at 7 o'clock. E pausava. Daí tomando café. I have breakfast at 8 o'clock. E foi. Um videozinho curtinho, a gente sabe que alunos, eles dominam essa parte da tecnologia, né? Então, é uma sugestão, é uma proposta. De novo, lembrando para vocês, a depender do contexto de escola que vocês estão inseridos, né? Da comunidade escolar, da clientela de alunos. Então, tem aí algumas nuances que a gente também tem que levar em consideração, tá? A gente pode, deve, né, gente, trabalhar com a função identitária e social, né, da forma escolhida. Então, se eu estou trabalhando um vídeo, esse vídeo, ele possibilita a construção de significado para qual público, né? Ou eu vou trabalhar com essa criança com texto escrito, que público que vai entender esse texto escrito? Será que uma pessoa que não domina o inglês, ou uma pessoa que não tem ali o seu repertório da língua inglesa muito expandido, né? Será que ela vai compreender esse texto? Não. Então, trabalhar a função identitária, né, gente? A gente pode trabalhar muitas possibilidades de expansão numa aula, né? Ah, vou trabalhar num vídeo, daí as pessoas que não entendem inglês, elas vão entender o que eu estou falando no vídeo, né? Por indução. Então, olha só as possibilidades que eu tenho de trabalhar com os alunos. Eu consigo trazer temas transversais para minha aula, né? A gente trabalha essa questão da linguagem escrita, da língua escrita, né? Não são todos que vão entender. A gente pode até puxar para um contexto, né? Das pessoas que são analfabetas hoje em dia, né? O quão excluídos elas se sentem. A gente pode traçar esses temas transversais na aula para trabalhar com o nosso aluno, né? Ah, mas o aluno de 7º ano não tem maturidade para isso, mas ele precisa construir essa maturidade, né, gente? A gente não pode privar esse aluno de construir a maturidade. Ela é construída, gente, muitas vezes no ambiente escolar, né, por meio das nossas aulas. Então, isso também se torna importante. E trabalhar as estruturas linguísticas, né? Então, vou trabalhar a rotina diária, são os verbos de ação, né? Ah, vou trabalhar a primeira pessoa do singular, que é um autorrelato, não é o relato dele ou o relato dela, não é isso ainda, é um relato de si.
Então, trabalhar o presente simples, a primeira pessoa do singular, né? Começa ali só com afirmativa, vou seguindo para uma negativa, depois eu penso numa interrogativa. A gente está fazendo bem, de uma linha bem escalonada, para esse aluno conseguir aprender, para esse aluno conseguir trabalhar, conseguir se desenvolver dentro das nossas aulas. Eu tenho também, gente, com relação ao 8º ano, mesma atividade, o gênero é o folder agora. Ah, uma coisa importante que me perguntaram, eu também não sabia, estou falando para vocês agora. Qual a diferença do folder para o infográfico? O infográfico, ele é um gênero, como o próprio nome diz, info, né? Infográfico, ele é um gênero digital, tá? Infográfico é um gênero digital. Folder, ele é aquela brochurinha, é aquele panfletinho que a gente tem e ele é físico, tá? A partir do momento que esse folder vai para uma questão informatizada, a gente dá o nome de infográfico, tá? Infográfico também tem várias possibilidades ali de layout, assim como o folder. As propostas, elas usam canais diferentes, né? São canais de divulgação diferentes, enquanto um é impresso, o outro é digital. A professora Raquel colocou, costumo fazer parceria com a professora de artes e fazemos a rotina diária ilustrada. Olha que legal, gente, rotina diária ilustrada é uma boa, né? Para a gente usar em contextos, né, com os nossos alunos que ainda estão ali no seu repertório linguístico em ampliação, né? E um trabalho com uma professora de arte para fazer a rotina diária ilustrada é fantástico. No caso, a professora Raquel usaria, né, essa forma, né, de rotina diária com os alunos, o desenho e as frases, e no final os alunos produzem esse trabalho que deve ser, com certeza, né, Raquel, maravilhoso. Então, a gente tem uma dessas possibilidades, olha só. Então, a gente tem aqui na questão do folder, né, essa construção simbólica, isso para a gente também, tá? A gente tem que, assim, compreender que vários gêneros que estão dispostos no livro, a gente precisa estudar um pouquinho, tá? Igual eu, quando eu li o folder, falei, nossa, mas qual que é a diferença dele com o infográfico? Para a gente conseguir apresentar isso de maneira clara para o nosso aluno. Então, essa construção simbólica, perguntar quais panfletinhos que ele vê sendo entregues hoje, se ele tem visto, né, esses panfletos, quais informações que são presentes nos panfletos que entrega. Será que é o nome? Será que é um serviço que está sendo ofertado? Será que é um produto? Será que é a venda de alguma coisa? O que vem grande escrito ali, né? Para quais circunstâncias que eu tenho um panfleto? Enfim, trabalhar essa construção simbólica, trabalhar esses layouts diferentes, né, gente, do folder. Então, ele tem, às vezes, uma letra maior, uma letra menor, ele tem ali, não é letra, né, fonte, né? Uma fonte maior, uma fonte menor, ele tem ali o uso de imagens coloridos ou não, trabalhar essa questão dos layouts, comparar o folder com a natureza digital, né? Então, falar para eles a diferença desse folder com infográfico, né? Então, os folders têm natureza digital e física. Então, eu tenho a natureza digital, infográfica, e o físico é o folder, né? Quais diferenças, então? O que traz mais significado? O que traz menos significado nos contextos que a gente tem? Temos isso daí. Trabalhar as estruturas linguísticos discursivas, né, que são presentes no folder. Então, eu vou trabalhar um folder que, de fato, eu tenho ali naquele folder, né? Qual é a estrutura que eu tenho? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, um folder que vai fazer a descrição, sei lá, de um spa, ou a descrição de um acampamento, a descrição de uma escola, eu vou ver bastante, talvez, o uso do presente simples, né? Ou vou ver bastante o uso do imperativo. Quais são as estruturas linguísticas que eu vejo no folder, né? A gente pode até começar até antes, gente. Que forma que esses verbos são apresentados no folder? Será que está no infinitivo? Será que está no passado? Será que está um verbo já no imperativo? Como que é a conjugação desse verbo? Quais são os pronomes que aparecem? Quais são as palavras mais recorrentes? Então, a gente vai construindo, né, essas estruturas no gênero, porque o que vai indicar essas atividades é o gênero que eu quero construir com o meu aluno, tá bom? E por fim, né, gente, nono ano, tem aí o testimony, que são os testemunhos, né? Eu coloquei algumas traduções, tá, gente, de alguns gêneros discursivos para facilitar na hora da aula também, tá? E daí eu tenho ali, eu estava pensando também, né, qual que é a diferença de um testemunho, né, para um relato? Então, algumas informações, né, algumas pesquisas que eu fiz, elas trazem que a questão do relato foi algo que a pessoa viveu, que ela acompanhou, e o testemunho foi algo que ela não de certo que ela não vivenciou aquilo lá, mas que ela ouviu outra pessoa contar. Tem aí algumas diferenças entre relatos
e testemunhos, algumas diferenças semânticas, tá? E daí, então, sugiro que vocês deem uma olhadinha depois para conseguir levar o gênero ali na sua natureza inicial para o nosso aluno, né? Então, tem aí os objetivos de aprendizagem. A produção inicial, né, que são testemunhos, o que eles entendem por testemunho, né? Pode ser que vários alunos vão entender, vão já associar a palavra testemunhos com alguma coisa religiosa, né? Ou, nossa, testemunho é alguma coisa religiosa, algo do tipo. A gente traz para eles que pode ser também, né? Então, a gente vai trazendo essas outras possibilidades de testemunho que eles entendem por esse gênero, trazer um levantamento sobre os diferentes formatos que ele pode apresentar. Testemunho pode ser um formato falado. O livro didático, gente, traz um testemunho em forma de áudio, lá no finalzinho. Então, ele pode ser um áudio, pode ser um texto escrito, pode ser um vídeo. Então, vou trazer essas diferenças, essas disparidades. Vamos explorar as funções sociais, né, que um testemunho tem na nossa sociedade. Se é uma função religiosa, a função dele. Se é uma função que seja ali uma função mais social, no sentido de um relato, alguma coisa. Quais são essas diferentes funções que ele pode assumir na nossa sociedade? Trabalhar as estruturas, né, desses testemunhos, estruturas linguísticas, o que aparece? Se ele é um testemunho, se ele é um testemunho, será que os verbos estarão predominantemente no passado? Ou eu tenho partes que estarão no presente? Será que partes desse meu testemunho vai ser presente, passado? Então, tenho essas dicotomias também, tá? Para apresentar para o nosso aluno. E temos essas possibilidades que eu apresentei para vocês, tá? Percebam que cada objetivo de aprendizagem é uma estratégia diferente. Cada objetivo de aprendizagem é uma estratégia que eu posso trabalhar com o meu aluno para conseguir o quê? Abarcar ou desenvolver a habilidade global, né? A habilidade geral. Amanhã nós vamos associar esses objetivos às sequências didáticas, né? Aos roteiros de estudo, para ele trazer mais, para a gente trazer mais praticidade nisso, né? Eu apresento os objetivos aqui, essa parte mais teórico-metodológica, mas e a prática? Como que eu posso fazer isso daí? Então eu trago para vocês isso daí na formação de amanhã, tá bom? Uma recapitulação daquilo que nós falamos hoje. O nosso currículo, o que eu tenho que saber dele? Eu tenho as habilidades de revisão nos primeiros trimestres, eu tenho as habilidades que estão organizadas linearmente, que é de baixo para cima. Eu tenho a deliberação dos gêneros discursivos, né? Aqueles que foram deliberados pelos colegas, que são gêneros indispensáveis, que é aqueles que eu preciso trabalhar com o meu aluno. Eu tenho, com relação aos objetivos de aprendizagem, né? As habilidades que são práticas, né? Eu tenho essa questão dessas habilidades como uma instrumentalização, né? Para esse aluno agir no mundo das coisas. Tem a questão dos objetivos de aprendizagem, né? São o quê? Estratégias pedagógicas, né, para o desenvolvimento de uma habilidade. Os objetivos são as estratégias. Como que eu vou desenvolver a habilidade X? Por meio dos objetivos de aprendizagem. É esse passo a passo, é esse pontinho por pontinho que eu vou desenvolvendo com o aluno para aquela habilidade maior. Perfeito? Então, tenho isso daí que nós comentamos hoje, ainda que de maneira rápida, mas foi a nossa formação foi pautada nessas premissas. Tenho algumas novidades para vocês que eu apresento. Na verdade, são sugestões. Primeiro, grupo de WhatsApp. Eu tenho uma proposta esse ano, como eu estou dizendo, é proposta, não está nada certo, da criação de um grupo de WhatsApp dos professores de língua inglesa do nosso município. O que nós temos hoje, né, na rede? É uma linha de transmissão, né? A gente tem hoje uma linha de transmissão dos professores, então eu entro em contato com todos vocês se reportam somente comigo, somente para mim, né, as mensagens. Eu tenho a proposta de criar um grupo de professores, tá? Só nós aqui de inglês, um grupo nosso, para a gente poder trocar ideia, trocar ali algumas informações pertinentes à nossa prática. Quem mediaria esse grupo seria eu, né, o administrador. Então é uma proposta, até coloquei uma votação no Google Forms para quem acha que, não, Nicolas, eu estou cheio de grupo já, prefiro ficar na linha de transmissão. Ou por que não, Nicolas, um grupo de WhatsApp, daí eu tenho contato dos outros professores. Então, tenho essa proposta. Nesse grupo, a gente poderia colocar em descrição, por exemplo, os PNLDs, a questão dos roteiros, sugestão de roteiro, sugestão de site, sugestão de atividade. A gente poderia criar um grupo pedagógico ali para a gente poder discutir algumas coisas que são pertinentes, né, ao nosso dia a dia em sala de aula. Então, é uma sugestão, tá bom? Que eu trago para vocês. Nós temos também como sugestão
grupo de estudos para ser desenvolvido esse ano, tá? Grupo de estudos e desenvolvimento docente. Então, esse grupo de estudos, ele também é uma proposta de fazer o quê? Propiciar, né, por meio de leituras acadêmicas pertinentes, espaço de reflexão acerca da praxis docente do professor de língua inglesa do município. Então, também estou com essa proposta esse ano de fazer um grupo de estudos com vocês, tá? E, assim, grupo de estudos, a gente envia um texto para ser lido, né, uma semana antes, e no grupo de estudo nós vamos discutir o texto, né, conversar sobre ele. E uma das coisas desse grupo de estudo que eu quero dividir com vocês é o seguinte: nós, professores de inglês, precisamos reciclar o idioma, né? A gente tem que trabalhar o idioma. A gente sabe que em sala de aula, muitas vezes a gente não trabalha a oralidade, a gente não trabalha a língua falada mesmo, o speaking. Então, o grupo de estudo, a discussão será por meio da língua inglesa, tá? Então, a gente encaminha um texto para ser lido, esse texto vai ser lido por vocês, né? Traz aí as suas contribuições, e no grupo de estudos nós vamos discutir o texto em inglês, tá? Para a gente praticar a língua, reciclar a nossa língua, né? A nossa língua não, a língua inglesa. Então, reciclar a língua inglesa, trazer ela ali de forma assim mais usual no nosso dia a dia. Isso é importante para mim, isso é importante para vocês, né? Até esse semestre eu estava com aulas em cursinhos de inglês, então estava em contato com a língua. Mas por conta de várias demandas, eu tive que parar agora em fevereiro, eu não estou no curso de inglês. Então eu sinto a necessidade de continuar praticando a língua, né? Assim como eu acredito que vocês também. Então a gente pode se organizar nesses grupos de estudos, tá bom? Nada é obrigatório. O grupo de estudo é uma sugestão, é uma proposta para o professor e para a professora que quer ali reciclar o idioma, tá bom? Então a gente tem isso daí também. Temos também o Minuto Pedagógico, que eu acho que vocês também já devem ter visto, né? Então, o Minuto Pedagógico, ele é uma proposta que está no canal da IPP, no YouTube, e eu vou trazer ali para vocês algumas sugestões de planejamento de aula dentro da metodologia das sequências didáticas com gêneros do nosso currículo, tá? E por que o nome Minuto Pedagógico? Porque os vídeos eles terão ali por volta de 1 minuto cada um. São sugestões, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com quadro de horários. Quais são os objetivos de aprendizagem que eu poderia trabalhar nesse primeiro momento? Ou quais são as etapas pedagógicas que eu preciso respeitar, né, para trabalhar com esse gênero discursivo? Lembrando a todos que são apenas sugestões, tá? Que vão estar dispostas ali para vocês. Eu sei que às vezes a gente pega um gênero que a gente não está muito habituado a trabalhar com ele, né? Que nem, por exemplo, o testemunho. Nossa, eu nunca trabalhei testemunho com aluno. Ou, nossa, eu nunca trabalhei a questão do, sei lá, do online newspaper com meu aluno. E agora? E ali tem uma sugestão para vocês, né? Naquele viés de uma mão lava a outra, né? A gente vai se ajudando. Nós somos uma equipe, né? Uma equipe de inglês. Então, na equipe de inglês, nós temos ali vários membros e uma hora um assume ali uma postura, um assume uma outra liderança. Então, é importante com que a gente, né, enxergue isso como sugestão, como um fomento até do trabalho pedagógico de vocês em sala de aula. Então, o Minuto Pedagógico também é a ideia que eu comece com os vídeos a partir de março, tá? E daí também encaminharei para vocês, tá? Na possibilidade de vocês quererem assistir, até de querer participar também, né? Montar vocês um vídeo. Nicolas, eu quero montar um vídeo para colocar no canal de uma prática que eu tenho em sala de aula. Perfeito, a gente conversa, monta esse vídeo, coloca lá e divulga para os outros colegas também, tá bom? E gostaria de agradecer agora nesse finalzinho também aos professores maravilhosos, professores e professoras, né? Professora Alessandra, Wendy, Andréia, José Henrique, Elizabeth, Maria Érica, Suzimara, Jane Su, Tânia e Valéria Aparecida. Esses são alguns professores que participaram ano passado da revisão do currículo, tá? Então, isso daqui, gente, ó, fantástico, todos participaram, todos deram as contribuições. Se o currículo hoje que vocês elogiaram, nossa, isso está super legal, isso ficou super pertinente, vai super participar, isso daí é fruto do trabalho coletivo. Isso é fruto de um trabalho colaborativo com os professores, fruto de um trabalho em grupo, né? E só ficou bacana do jeito que vocês trouxeram, porque eu não fiz sozinho. Eu tive ajuda e muita boa ajuda que são desses colegas, tá? Então, meu muito obrigado para eles também. Sempre compartilhe esses colegas maravilhosos, né? Que sempre estão contribuindo. A Alessandra trouxe aqui uma ideia, é criar um grupo privado no Facebook.
Dá para subir material, discussões, comentários. Boa também, Alessandra. A gente continuaria com a linha de transmissão e criaria um grupo privado. Também acho super pertinente, né? A gente pode amadurecer na ideia com todo mundo e por que não criar um grupo, né? Então, perfeito. Queridos, agora estamos aí na reta final da nossa formação. Eu vou passar agora para vocês, deixa eu voltar grandão aqui. Eu vou passar para vocês agora o link de avaliação da formação, tá? Eu vou colocar aí nos comentários o link da nossa formação. Então, vocês vão responder a essa avaliação agora, em 5 minutinhos, eu vou responder. E daqui 2 minutinhos eu encaminho a lista de presença, que é outro Forms, tá? Então, a gente divide. Primeiro vai ser o Forms de avaliação do encontro. E já já eu encaminho a lista de presença. Deixa eu só pegar aqui o meu link aqui no meu Google Forms e já mando para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Curtinho. Pronto. Aqui, só um minutinho. Queridos, ó, clica aí no link do Forms, já preenche ele para mim do Forms de avaliação. Vou dar 1 minuto e a gente já faz o fechamento com a lista de presença. Deixa eu tirar aqui uma selfie bonita, que eu preciso tirar selfie com vocês aqui também. Só um minutinho. Gente, vocês estão vendo, né? Vida de teacher de youtuber não tá fácil. Formação e selfie. Vamos lá, então. Dá uma olhadinha aí nesse formulário. 2 minutinhos. Eu já estou mandando a lista de presença de vocês. Tá, gente? Clica nele e responde agora, porque eu preciso desse formulário preenchido, tá? Por isso que eu estou enviando ele separado. E vê se está abrindo direitinho, tá? O link, se apareceu lá a avaliação do encontro. Por favor. Aqui. Perfeito. Vamos lá. Tá dando certo, gente, a avaliação do encontro? Dá uma olhadinha aí para ver se o link está abrindo, por favor, que eu já estou enviando para vocês o outro link. Escolar, eu só ponho todas as escolas. Não, Felipe, a unidade escolar se coloca só a sua sede, tá? Unidade escolar só a sede. Unidade escolar só a sede. E vocês podem ir seguindo. Perfeito, mais 2 minutinhos eu encaminho para vocês a lista de presença, tá? Ai, gente, já está chegando as respostas, perfeito. Faltando algumas só. Ótimo. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: eu vou montar uma ata, tá, do que a gente discutiu na formação.
para encaminhar para as escolas. Daí eu mando para vocês também o link, tá? De acesso a esse vídeo. Eu vou mandar um resumo da avaliação que vocês fizeram na formação também, mando os gráficos bonitinho. Encaminho para vocês também na linha de transmissão ou grupo, né? De estudos, ou se a gente montar um grupo de Facebook também super legal, super pertinente, super bacana, para a gente ter acesso a essas coisas também, a esses materiais, tá? Vou mandar agora para vocês o link de presença, tá bom? Vou mandar o link de presença agora. Esse daqui é a lista de presença de vocês que vocês participaram da formação, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu apertar aqui no meu enviar. Mesma coisa, tá, gente? Aonde está escrito unidade escolar, você coloca a sede de vocês, tá? Deixa eu mandar aqui, perfeito. Aqui. Pronto. Agora eu vou colocar aqui, gente, nos comentários, de novo, o próximo link. A Alessandra colocou, nós poderíamos usar mais o Google Classroom que temos já. Verdade, Alessandra, a gente pode continuar mesmo com a nossa linha de transmissão e continuar o Google Classroom. A gente pode jogar até, na verdade, a gente pode até trazer essa proposta, né? O Google Classroom está ali meio paradão, tem bastante coisa nele já, inclusive eu posso reorganizar o Google Classroom para vocês e colocar mais coisas lá. E daí eu habilito vocês que estão já nessa sala a também disponibilizarem materiais. Como a gente fez a formação separada, né, um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde, eu vou levar essas sugestões que vocês trouxeram, a Alessandra trouxe do grupo de Facebook, do Google Classroom para a galerinha da tarde, e a gente pode conversar mais sobre isso amanhã também, tá bom? Esse segundo link que eu mandei para vocês, meus queridos, é o link da lista de presença, tá? Preencha bonitinho lá, clica no seu nomezinho. Se o seu nome não estiver ali, você pode preencher, tá? Caso ele não esteja lá. E para nós finalizarmos, só uma última frase que eu gosto muito, né? Que é uma frase de Paulo Freire, que ela traz ali, né? Que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Paulo Freire, ele é muito emblemático, né? Eu gosto muito do pensamento dele. Então eu espero, né, gente, que esse ano, a cada instante que nós apresentarmos a língua inglesa em sala de aula por aluno, a cada roteiro, a cada atividade, a cada interação que nós fizermos com os nossos alunos, seja ela pessoal, virtual, seja ela presencial, que a cada interação, que a cada contato, nós possamos impregnar de sentido, que nós possamos impregnar de sentido a nossa prática docente, impregnar de sentido a nossa prática pedagógica. Perfeito? Eu agradeço imensamente. Ops, peraí que eu cliquei errado. Aqui. Ai, ó, já tá ficando bom o negócio. Eu agradeço vocês imensamente pela formação, pela participação de vocês. Alguns colocaram, gostaria de participar do Classroom, Raquel. Manda um e-mail, manda uma mensagenzinha no meu WhatsApp, mas a gente pode, eu coloco vocês no Classroom na segunda-feira, porque hoje e amanhã tem informação, daí fica puxado, mas segunda-feira a gente pode reativar o Classroom, manda para a gente na linha de transmissão, e a gente pode entrar lá também para a gente participar. Ele era o AVEP, né, que era o Ambiente Virtual de Experiências Pedagógicas, desde o ano passado que a gente estava trabalhando, a gente reativa e começa a conversar mais sobre ele, tá? Agradeço a todos pela participação, agradeço a todos pelo engajamento, pelo empenho na formação. Só ficou bacana, eu acho que ficou bacana, né, gente? Estava meio uma pilha de nervos, porque eu nunca tinha usado esse aplicativo que eu estou usando com vocês e deu tudo certo. Muito obrigado pela participação de todos. Qualquer coisa estou à disposição e nós nos vemos amanhã no mesmo horário, queridos. Um beijo e um abraço para todos. Até amanhã.